Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cena Pública. E já são mais de 40 anos desde os primeiros casos de AIDS no mundo. Logo, não muito depois, as primeiras ocorrências também foram notificadas no Brasil e aqui no Ceará. Desde então, infelizmente, mais de 30 milhões de pessoas no mundo morreram por conta da doença. O tempo passou, a medicina evoluiu e o tratamento mudou. Mas tem algo que permanece, é o preconceito que a sociedade, ou parte dela, segue com as pessoas que são ou se descobrem HIV positivo, fazendo assim que ainda esse seja um dos mais preocupantes sintomas da doença. Para conscientizar a população, foram criadas inúmeras campanhas e movimentos, como o Dezembro Vermelho, um dos temas do nosso Cena Pública de hoje. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no programa de hoje o Dr. Lauro Perdigão, infectologista e diretor técnico do Hospital São José, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas aqui no Ceará, e a Ana Paula Albuquerque, pessoa que vive com HIV há mais de 30 anos. Muito boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa Cena Pública. Doutor, eu queria exatamente perguntar isso, né? Eu começo dizendo aqui que o tempo passou, a medicina evoluiu e o tratamento mudou. Primeiramente, queria que você informasse para as pessoas que mudanças foram essas no tratamento do HIV/AIDS. Foram 40 anos, são 40 anos, né, de história do HIV. Então, alguns pontos, houve algumas evoluções bem importantes com relação a isso, como, por exemplo, o diagnóstico. Antes, no começo, não se havia teste disponível, depois apareceu o teste, mas o resultado, acho que muita gente lembra, demorava até que ele saísse o resultado. E hoje em dia a gente já tem exames que saem o resultado muito mais rápido, saem na mesma hora, inclusive. Então, o diagnóstico foi uma evolução. E outra evolução importante foi o tratamento, né? No começo da epidemia, há 40 anos, há 30 e poucos anos, o diagnóstico ele vinha junto com uma sentença de morte, porque não havia tratamento, nem havia nenhuma intervenção que pudesse prolongar a vida do paciente. Então, o vírus, o HIV, ele é um vírus que afeta o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, e o paciente acabava tendo alguma infecção em cima da infecção pelo HIV e evoluía a óbito. Depois começaram os tratamentos no começo pouco eficazes, que só prolongavam um pouco, até que no final da década de 90 o cenário mudou, porque os tratamentos eficazes começaram a aparecer e hoje a gente sabe que o tratamento, se o paciente tiver uma adesão, uma boa adesão ao tratamento, tomar seus comprimidos, ele tem uma expectativa de vida igual a quem não tem a infecção, né? A pessoa pode viver muito bem, ter uma vida saudável, se tratando pela infecção do HIV. Retrato disso, a gente tem aqui também presente aqui no nosso programa a Ana Paula. Ana Paula, você descobriu que foi infectada pelo vírus no meio de tudo isso, numa época onde as coisas não eram tão muito claras assim, não é isso? Era. Queria que você falasse um pouco da sua história, como foi a descoberta e que momento foi? A descoberta foi em 90, né? 1990. Eu morava em Maceió e fui no hospital universitário, por acaso eu vi o exame, plaquinha, né, dizendo. Aí eu fiz. Já havia sentido algum sintoma? Não, eu não assim? sentia sintoma nenhuma, mas eu desconfiava, porque meu esposo era usuário de droga injetável, né? Eu já desconfiava. Aí eu fiz o teste, esperei quase 2 meses, que era assim antigamente, e era assim na cara, você tá doente de HIV/AIDS. Não passava para o psicólogo, né, como hoje, né? Passa para o serviço social, psicólogo. Dizia assim na sua cara. E era... Só tinha o quê? AZT, na época, né? E o Bactrim para combater alguma infecção. Exatamente. E como foi a sua reação quando você descobriu? Porque era um momento bem mais complicado, né? Bem complicado, e meu filho era um bebê. E eu fiquei assim, numa depressão quando o médico pediu o exame dele, que ele disse que podia ser que meu bebê tivesse contaminado. Mas graças a Deus que deu negativo, e eu também não dei mama para ele, porque ele não aceitou. Então eu não dei mama, foi assim, uma graça de Deus, né? Depois que você descobriu, e como você mesmo falou, né, você não teve apoio né, psicológico, como é que isso te abateu? Nenhum. Aí o médico, o doutor Ivo, eu me lembro até hoje, minha mãe na época pagava Unimed.
Aí ele disse, ó, eu tenho um consultório, eu atendo pelo Unimed, é lá no Farol, no bairro que tem em Maceió. Aí eu fui, mas eu fazia tudo escondido da Unimed. Ele disse, ó, você pode fazer suas consultas, você pode fazer seus exames, mas se a Unimed descobrir, você vai ter que arcar com todos os exames e as consultas, porque eles não aceitavam na época. E o meu primeiro CD4 de carga viral, eu tirei o sangue no laboratório, botei no isopor com gelo e levei até o aeroporto para São Paulo. E passando por tudo isso, não deve ser nada fácil, né? Quando você recebe o resultado reagente, que peso isso trouxe na tua vida? Eu ia morrer. Foi o único pensamento na minha vida, que eu ia morrer. E rápido. Porque eu tive um caso acho que minha família, na cunhada do meu esposo, que morreu de AIDS. E eu vi toda a fase terminal dela. Então, eu estava apavorada, porque não era bonito a fase terminal. Entendeu? Eu fiquei apavorada, imaginando que eu ia morrer, que eu não ia ver meus filhos crescendo. Entendeu? E hoje em dia, graças a Deus, eu sou avó. Olha que maravilha. Doutor, tudo que ela falou, graças a Deus, é a medicina e as políticas públicas, essa é uma realidade que não existe mais, não é isso? Assim, é bem diferente de tudo isso que ela viveu, não é isso? Assim, não, a gente hoje tem acesso ao diagnóstico fácil, nós temos um sistema, tanto de diagnóstico como de vigilância, muito eficaz. Então, o SUS, o Brasil, tem um esqueleto que é modelo para o mundo todo, né? De diagnóstico, de acompanhamento, de tratamento, isso tudo. Mas a Ana Paula traz uma discussão aqui na fala dela, que é sobre o peso do exame. Então, esse peso do exame, ele acontece até na hora que a pessoa decide, eu vou fazer o exame. Essa decisão de fazer o exame passa por todo um julgamento moral que a epidemia trouxe desde o começo. Então, a gente hoje, na hora que quer fazer um colesterol, faz, um hemograma, faz, e fazer uma sorologia anti-HIV. A decisão é tão fácil assim? Não é tão fácil, porque passa por todo esse peso. Além disso, tem muita gente que adia isso por outros motivos, e tem gente que mesmo diante do resultado positivo, sabe que tem a infecção, guarda aquela informação para si e não procura assistência. Por quê? Porque sabe dos desdobramentos que aquilo pode ter, de julgamento, de ter que levar comprimidos para casa. Então, tem muita gente que tem o diagnóstico tardio, embora soubesse que pudesse ter, tem sintomas há muito tempo, mas que não tem não tem um cenário favorável para que isso seja contado, para que isso seja debatido com outras pessoas. Então, para esse Dezembro Vermelho, a gente está levantando, inclusive, essa bandeira de que se você fizer o diagnóstico, você tratar, você vai ficar bem. Então, não adie fazer o exame, não adie começar o tratamento. A ideia não é que todo mundo precisa dizer o resultado da sorologia. Ninguém é obrigado a dizer o resultado. É até assegurado por lei, não é isso? As pessoas assegurado por lei, esse sigilo. Uhum. Acontece que não é justo, uma vez que você seja positivo para o vírus, não é justo com você mesmo adiar o tratamento. Sim. Né? E, doutor, como é que a gente... Você falou dessa questão da carga moral, do preconceito, né? E a gente tem determinados fatores dentro dessa doença, dentro da epidemia, né, que fazem a gente até repensar. Por exemplo, as pessoas rotularam muito essa questão de ser o câncer gay, né? No começo era conhecido como câncer gay, doença de drogado, doença de tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, um primeiro caso notificado foi uma mulher, que ela era inclusive médica, não é isso? Que ela estava tratando do ebola. Então, a gente já não pode, né, colocar dentro de uma caixinha. Na época também, muitos hemofílicos, né, pessoas que precisam de tomar bolsas de sangue com frequência, que também foram infectadas porque não se sabia que se pegava pelo sangue, né? Isso infectou inúmeras mulheres e crianças e todo mundo. Mas ainda assim foi uma doença muito estigmatizada, não é isso? Isso. Mesmo com todos esses exemplos que eram fora do que se dizia, do que era a doença, foi uma doença ainda muito estigmatizada. É isso que eu quero perguntar para você. No começo, a infecção aconteceu mais em homossexuais. Nos primeiros casos americanos, foi aquele grupo de homossexuais que tiveram infecções oportunistas e cruelmente se batizou a infecção pelo HIV da peste gay. Sim.
né, o câncer gay, e que isso era uma intervenção divina para controlar Uma intervenção política também, né? Isso, teve toda essa crueldade em cima do começo da epidemia, mas logo depois se percebeu que o vírus ele poderia acometer qualquer pessoa. Então, a epidemia passou por uma feminização, em que o vírus passou teve um momento em que os gays se protegiam muito e os heterossexuais não. Então, a proporção de homem e mulher cai nos anos seguintes. As crianças começaram a ser acometidas porque muitas mulheres não sabiam, não fazia parte de uma rotina de pré-natal e acontecia a transmissão vertical para os bebês, né? As campanhas de que o aleitamento materno ele pode sim transmitir se a mulher não souber, né? O ideal é ser feita a prevenção na gravidez para que o bebê não nasça e a mulher não amamente esse bebê para que não haja risco do bebê ser infectado. Então, houve um momento em que mulheres foram acometidas, depois os idosos. E hoje, por exemplo, a gente está vendo jovens serem acometidos porque os jovens não vivenciaram essa discussão lá no passado, da década de 80 e de 90, a importância do preservativo, os cuidados que se tem para diminuir esse risco de transmissão. Então, realmente, ao longo desses 40 anos, a epidemia não teve a mesma cara. Sim, não teve mas o ainda mesmo continua jeito. rotulado da mesma coisa, né? E aí os rótulos é difícil ainda, né, de se livrar. Uma vez que esses rótulos aconteceram, o processo de desapego desses rótulos é mais lento. Né? A gente tem o desapego dos cuidados, como o senhor mesmo falou, pela questão dos jovens, né, não participaram muito dessa discussão e agora estão sendo infectados aí no maior número, mas também a gente precisa do desapego com relação, como a gente estava falando, da evolução do tratamento, né? Existem outros termos aí que foram aderidos aí no combate à doença, que, por exemplo, é o intransmissível e indetectável, não é isso? Queria que o senhor explicasse para as pessoas, acho que muita gente não tem noção do que é isso hoje em dia, mas qual a importância, né, de ter essa coisa do I igual a I, não é isso? O paciente que é acompanhado pela infecção pelo HIV ou tem AIDS, tem dois parâmetros que são muito importantes nessa avaliação clínica. Um é o CD4, Sim. que é a célula de defesa do corpo, né? Que o ideal, por exemplo, é a gente ter o diagnóstico precoce para que faça o tratamento para que essa célula de defesa esteja muito alta no sangue e isso promove a proteção do paciente. Então, CD4 é um parâmetro que a gente avalia e a outra avaliação é a carga viral, que é a quantidade de vírus que está circulando no sangue do paciente. Com os tratamentos eficazes, a gente consegue ter o objetivo, a meta de sumir com esse vírus da corrente sanguínea. Quando o vírus some, a gente diz que esse paciente está com a carga viral indetectável. E isso significa que nem o microscópio consegue, não é isso? Consegue... Na verdade, não é o microscópio, mas o princípio é esse, é que a máquina que dosa a quantidade de vírus não consegue detectar, porque é tão baixa a quantidade de vírus que a máquina não consegue detectar. Então, você diz que o paciente tem a carga viral indetectável. O que aconteceu nos últimos anos? A evidência acumulada mostrou que quem tem carga viral indetectável, ou seja, não se consegue achar o vírus no sangue, esse paciente ele não transmite o HIV para outra pessoa. Então, essa é uma bandeira que a UNAIDS, por exemplo, levanta e que a gente sempre reforça, de que o indetectável é igual a intransmissível. Então, isso traz um benefício para a pessoa, Sim. Né, que a gente consegue manter uma estabilidade imunológica, essa pessoa mantém as suas células de defesa estáveis, porque o vírus está controlado, e além disso a gente tem um benefício coletivo, porque essa pessoa não transmite a infecção para outra pessoa. E isso sem praticamente nenhum efeito colateral, a medicação. As medicações, no começo, você está levantando efeito colateral por causa do passado. Sim. Né? No passado eram muitos comprimidos, muitos efeitos colaterais, vômito, diarreia, mal-estar, desorientação, era um coquetel mesmo, e a adesão ao tratamento era muito mais baixa por conta disso tudo. Você tinha que tomar dezenas de comprimidos e com muitos efeitos, cada um com seus efeitos. Ficava até difícil saber quem era o dono do efeito colateral, porque eram tantos comprimidos diferentes. E hoje a medicação ela é muito mais segura e ela é 1 ou 2 comprimidos com muito menos efeitos colaterais. Então, hoje, a farmacologia, né, a ciência da medicação, ela evoluiu muito. Então, a medicação hoje, além de eficaz, é muito segura. A gente está falando tudo isso aqui, mas a gente tem uma prova viva.
aqui na nossa presença, não é isso, doutor? Que passou por tudo isso. Como é que foi, assim? Primeiro, eu imagino que você, quando descobriu, foi difícil ter acesso à medicação e depois conviver, a dificuldade de conviver com esses efeitos. Como é que foi, Ana Paula, para você? Assim que você descobriu, quanto tempo você conseguiu tomar um remédio? Uns 3 anos depois 3 ou anos mais. depois. Isso 3 anos para quem é diagnosticado é um tempo É uma precioso, né? eternidade. Preciosíssimo. E no meu caso, eu descobri precocemente o que foi bom para mim, entendeu? Né? Foi muito bom para mim. E começar a fazer o tratamento direitinho. Mas o coquetel, eu tomava 29 comprimidos por dia. Nossa, gente. Era horrível. Tinha o DDI, que era enorme, parecia uma bolacha. E o sabor, o cheiro era delicioso no primeiro. Mas na quarta vez você já começava a vomitar. Você não aguentava nem olhar para o remédio. Era horrível antigamente. Ana Paula, a gente vai já voltar a continuar a falar sobre esse assunto, sobre a sua vivência e também sobre os conhecimentos aqui do doutor daqui a pouco, que a gente tem que fazer um break agora. O Cena Pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo, a gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. O tema do programa de hoje é o Dezembro Vermelho, movimento de conscientização sobre os cuidados com HIV/AIDS. Eu tenho aqui comigo o Dr. Lauro Perdigão, ele é infectologista e diretor técnico do Hospital São José, e a Ana Paula Albuquerque, pessoa que convive com HIV há mais de 30 anos. Eu vou voltar aqui com a Paula, a gente estava conversando no bloco anterior sobre a evolução do tratamento. E você acompanhou tudo isso, né? Desde a época que você tomava 29 comprimidos por dia para poder conter a doença. Ainda não era um tratamento eficaz, não é, doutor? Não era. Não era eficaz, deveria inúmeros efeitos colaterais. Quando a coisa começou a mudar, Ana, como é que foi para você, assim? Mudou a medicação, reduziu a medicação, ela ficou mais eficaz? Quando é que você... Ela começou a diminuir, né? E os efeitos começaram a diminuir também, porque era horrível, né? Os efeitos. Aí foi melhorando, né? Foi melhorando. Isso tem pouco tempo, né? Pouco tempo. Hoje eu só tomo 2 comprimidos e não sinto nada. Olha que maravilha. Não tem efeito nenhum. E nisso, dessa sua história, você está aproveitando para conscientizar outras pessoas em casa, você faz parte de movimentos, não é Faz isso? parte da Fala um pouco para a gente sobre a sua luta. Que é a Cidadã Positiva do estado do Ceará, e faço parte da RNP, pessoas vivendo e convivendo com HIV. A gente estava comentando aqui, o doutor Lauro falou sobre a dificuldade que as pessoas ainda têm de fazer e de aceitar um diagnóstico como esse. É você que está ali também na linha de frente, né? Digamos assim, doutor. O que você vivencia disso tudo? Assim, ainda é muito difícil encontrar as pessoas que acabaram de receber o exame positivo. O que isso representa para você? Eu fico assim meio, sabe, não sei nem explicar. Um dia, faz uns 5, 6 meses, eu estava no Hospital São José, que eu faço tratamento lá. E tinha um rapazinho bem novinho chorando, e eu sentei do lado dele e comecei a conversar. E ele tinha acabado de receber o resultado dele. E eu dei muita força a ele, abracei, acolhi mesmo aquilo. Mas com 15 dias depois eu voltei no hospital e ele tinha falecido porque não aceitou a doença. Isso me deixou muito triste. Eu imagino. Muito. E, doutor, e quando você sabe que você tem possibilidade dessa pessoa ser salva, é mais complicado ainda, né? Como é que, assim, tem que se distanciar, né, doutor? Mas não tem como forçar também, né? Assim, a gente trabalha com educação em saúde, né? Então, o paciente que vai fazer o teste e o resultado do teste, essa pessoa, ela tem uma rede de acolhimento no SUS, né? Tem um aconselhamento pré-teste, tem um aconselhamento pós-teste, como a Ana Paula falou, então tem uma rede de psicólogo, de serviço social, de enfermagem, que cuida desse paciente e tenta, na verdade, muitas vezes consegue, mas nem sempre consegue, trazer um cenário mais otimista para esse paciente. Mas, mais uma vez, a gente tem muitos pacientes que são vítimas ainda desse estigma, desse preconceito. Quer dizer, esse paciente que a Ana Paula está falando, ele não conseguiu ter a oportunidade de se tratar porque ele não aceitou o diagnóstico. Por que ele não aceitou o diagnóstico? Por causa do peso que esse diagnóstico traz. Então, nossa bandeira nesse momento, né, não só dos hospitais, mas da RNP, das outras entidades, do SUS, tem que descobrir e tem que tratar e vai ficar tudo bem.
né? Não precisa achar que é o fim do mundo, porque não é. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a pessoa gostaria de não ter o diagnóstico, mas em ele acontecendo, existe o tratamento e a pessoa pode ficar super bem, né? Você falou essa questão de educação em saúde, então eu acho que é importantíssimo a gente falar algumas informações sobre o tratamento, né? A gente falou dessa questão do I igual a I, né, que é o intransmissível igual a indetectável. E isso proporciona às pessoas, por exemplo, de terem casais sorodiscordantes, não é isso? O que é o sorodiscordante? Queria que o senhor explicasse para as pessoas o que a pessoa, um casal sorodiscordante pode fazer, por exemplo. Hoje a gente até se refere mais com um soro diferente. Soro diferente, fica mais fácil as pessoas entenderem em casa, Soro diferente é aquele casal que tem a sorologia positiva para o vírus HIV, um tem o vírus HIV e o outro não tem, né? E essa é uma situação que antes, né, era uma situação um pouco tensa, porque tinha uma pessoa que não tem, outra pessoa que tem. Hoje é uma situação mais tranquila, porque a gente sabe que o indetectável é intransmissível e a gente consegue, por exemplo, ter uma proposta de planejamento familiar. Então, antigamente, mulher infectada pelo vírus HIV não podia ter filho, porque poderia passar para o bebê. Hoje a gente sabe que isso há controle, isso é um mito. A gente consegue, com tratamento durante o pré-natal, tornar essa paciente com a carga viral indetectável e ela ter o bebê de forma segura, sem que esse bebê tenha infecção. Então, os casais soro diferentes, eles têm que ter uma preocupação, claro, tem que tomar medicação, e tudo, mas que não é uma coisa de outro mundo, como já foi há alguns anos. Isso também para casais homossexuais, também? Para casais homossexuais, para casais heterossexuais, a regra é a mesma. Ana, quando você soube dessa informação, né, de que tinha agora uma medicação que diminuía as cópias do vírus no meu sangue a ponto do próprio laboratório não me enxergar, né? Quando você soube que o tratamento chegou a esse ponto, qual foi a sua reação, por exemplo? Na época o Rádio já morava em Salvador. Uhum. Para mim foi muito bom. Foi muito bom. Como eu vi também esses dias no Instagram, que a cura está chegando, viu? Tomara. Já vai chegar, né, doutor? Tomara. É isso que eu queria perguntar para o senhor, doutor. A gente tem agora, por exemplo, antes de falar da questão da cura, né, que a gente sabe é um desejo de 40 anos que a gente está aí, que a sociedade carrega, mas agora a gente tem outra forma também, que é a questão do PrEP-PEP, não é isso? Uhum. Acho que é assim que se chama, não é isso? Que também é uma forma de evitar com que as pessoas contraiam o vírus, né? Ainda tem mais essa carta na manga, né? Queria que o senhor explicasse também em casa o que representa e o que é esse tratamento. Vamos falar sobre o preservativo. O preservativo, ele é um mecanismo extremamente fácil, popular e eficaz de transmissão da infecção pelo HIV, de outras doenças sexualmente transmissíveis, de gestação não programada. Então, o preservativo ele é uma estratégia extremamente útil. Mas, hoje, a gente reconhece que ele não é a única. Ele faz parte de uma estratégia de prevenção combinada, faz parte de um cardápio, de uma mandala de intervenções para que a gente consiga prevenir muitas das infecções oportunistas. Porque nem sempre a pessoa consegue aderir ao uso do preservativo, a gente precisa falar sobre isso mesmo. Então, outras estratégias se mostraram úteis, como, por exemplo, a PrEP. O que é a PrEP? É o paciente que não tem a infecção pelo HIV, toma a medicação contra o HIV, os antirretrovirais, pela possível exposição. Então, a pessoa que se expõe, que tem relações desprotegidas, se ela tomar a medicação previamente, ela está protegida e ela não vai ser infectada. A PEP, que é a profilaxia pós a exposição, é uma estratégia semelhante, só que é depois. Uma vez a pessoa teve uma relação desprotegida, ela pode tomar medicação depois, o ideal é que seja nas primeiras horas, para evitar que ela tenha infecção. E outras estratégias também se fazem o uso de lubrificante, a vacinação contra o HPV. Então, existem outras estratégias para diminuir a chance de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E essas estratégias elas estão disponíveis no SUS. É claro que tem uma avaliação, não é banalizada, mas todas essas estratégias estão disponíveis e se mostram bem eficazes na transmissão. A gente tem hoje eu falo isso por conhecer pessoas que fazem o uso do PrEP, né, por exemplo,
que é mais por uma questão de incômodo de camisinha, por não querer usar, mas tem que deixar bem claro que o PrEP ele só funciona com relação ao HIV, com outras doenças e outras infecções não funciona, não é isso? Exatamente, muito bem lembrado. Ela é uma Uhum. medicação para a prevenção da transmissão do HIV. Uhum. Ela não é medicação que transmite outras doenças sexualmente transmissíveis, como herpes, gonorreia, clamídia, HPV, as hepatites B Sim. e C. Né? Ela funciona para o HIV. Então, as outras doenças, existem outras estratégias, a vacinação para hepatite B, mas por isso a gente estimula o uso do preservativo, mas na impossibilidade a gente tem essa estratégia para a prevenção do HIV. Esse acesso ao PrEP, ao seu ver, ele não, por muitas vezes, não só por profissionais do sexo ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas por homens gays mesmo que querem ter, digamos assim, essa liberdade. Isso pode aumentar os índices de doenças de ISTs, por exemplo? Você acredita que sim? Como é que o senhor vê isso? Também Sim. tem um lado negativo, né? Exatamente. Assim, a PrEP ela tem que ser um ambiente controlado. Né? Ela não pode ser banalizada, porque corre esse risco do aumento do número de outras ISTs. Como a gente viu de sífilis há alguns anos. Exatamente, que é o que aconteceu, né? Aumentou o número de sífilis diante da perda do uso do preservativo. Então, mais uma vez, o não uso do preservativo tem que ser uma estratégia esgotada. Realmente, se o paciente não tem como usar, aí a gente passa para outra estratégia. Mas com esse risco realmente de aumentar a chance de outras doenças sexualmente transmissíveis. Ana Paula, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, de hoje, como é que é a sua vida, né? Assim, uma vida normal, porque as pessoas normalmente, com essa coisa do estigma, né? As pessoas não entendem que a pessoa que convive com HIV/AIDS pode ser uma pessoa que está do seu lado, que trabalha ali com você. Ela também não tem obrigação e até por direito, né? Ela pode ter essa informação como sigilo. Mas queria que você falasse para as pessoas como é que é a sua convivência em casa, com a família, com seus amigos, completamente normal, não é isso? Minha vida é normal, minha vida é normal. Só que tem aquele horário de tomar meus 2 remedinhos e pronto. Como se tivesse uma diabetes ou tivesse uma hipertensão. Minha vida é normal. Qualidade de vida boa, eu não perco noite, eu não bebo bebidas alcoólicas mais, né? Trabalho, faço os meus bicos, eu sou aposentada, mas faço os meus bicos por fora, entendeu? Eu tenho uma vida normal. E segue também ajudando outras pessoas que estão se descobrindo nesse quadro. O que isso representa para você? Representa muito. Eu me sinto tão bem quando eu consigo ajudar uma pessoa, entendeu? Abraçar a causa dela. Aqui a gente tem a MCP, né? Que é a Rede de Cidadão das Mulheres, que lá a gente tem o maior apoio. Sempre quando eu estou no São José, que eu conheço alguma mulher, ou então um homem mesmo, né? Eu encaminho para lá, porque lá tem todo apoio, né? Você em algum momento pensou que não ia dar certo? Pensei muitas vezes que eu não ia chegar aos meus 60 anos, mas eu estou chegando. Ainda bem, né? Você também teve o apoio aqui em Fortaleza da Casa Sol Nascente, não é isso? É uma casa que é um trabalho imprescindível aqui em Fortaleza, lindo o trabalho deles. Eu estava no hospital internada, né? E por causa do uso de droga, a minha família não me aceitou, né, em casa, então não tinha para onde ir, eu ia ter alta. Aí eu conheci a tia Mirtes do Girassol, que era uma fada na vida da gente. Aí ela disse, eu vou conseguir uma casa de apoio. E não estava tendo vaga. Aí eu disse, então compre uma passagem que eu vou voltar para Salvador. Se for para me morrer, eu vou morrer lá em Salvador. Aí ela disse, de jeito nenhum, você vai ficar na minha casa, mas para Salvador você não volta. Aí eu fiquei 2 meses na retaguarda clínica, que é uma casa de apoio para as pessoas que vêm do interior, né, para fazer exame, consulta. E apareceu a vaga no Sol Nascente, lá eu morei 3 anos e é a minha segunda casa. Continua indo lá, continua ajudando as pessoas? Continuo indo lá, adoro a Liara, o seu Arílio, a dona Marilá, que mora no meu coração, eles. A doutora Ana Paula falou dessa questão, ela teve problema de drogadição, não é? É comum também as pessoas, quando descobrem, caiam no vício, alguma coisa para poder compensar o peso de uma notícia como essa? Na verdade, assim, esse risco ele existe, ele não é tão frequente, porque hoje existe um sistema de prevenção para esse paciente
enfim, não cair nas drogas e tudo. Existe uma proteção do serviço de saúde, um acesso ao serviço social, à psicologia, muito mais fácil do que era no passado. Realmente, a gente sempre acolhe esse paciente, faz o aconselhamento pré e pós-teste para que esse risco não aconteça. Além disso, é importante lembrar que existe o Hospital São José é um equipamento de saúde que está à frente disso já há muitas décadas, enfrentou algumas epidemias, surtos, mas existem outras entidades que dão apoio para o paciente que tem HIV, como a Ana Paula falou. Então, a Casa de Retaguarda Clínica, que é uma entidade que acolhe os pacientes do interior, que precisa vir para a cidade, para a capital, para algum suporte clínico relacionado a isso. Então, eles acolhem, mantêm os pacientes lá, até os pacientes voltarem para o interior. E a Casa do Sol Nascente, que é um lar para quem não tem para onde ir, vai para a Casa do Sol Nascente e lá vira um lar mesmo. Um lar mesmo. Eu já tive a oportunidade de ir lá, já fiz matérias lá, e é um espaço muito importante, muito bonito o trabalho que eles fazem lá. Doutor, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. A Ana Paula falou dessa questão de que vive em algum lugar, a questão de uma possível cura, fala-se agora das vacinas, e teve alguns testes com relação a isso, alguns não deram tão certo, outros parece que estão aí a alguns passos. Já que a gente chegou nesse ponto de um paciente ser indetectável, né? Qual é o desafio da ciência agora? Assim, o vírus HIV ele tem uma peculiaridade que ele usa uma célula de defesa, né, para se replicar. Por isso que, uma vez que o paciente não é diagnosticado, a célula de defesa ela vai sendo consumida ao longo do tempo. Então, essa peculiaridade dificulta a cura e dificulta a vacina. Porque o que é uma vacina? A vacina estimula a produção de anticorpos, vai lá no sistema imunológico e diz, sistema imunológico, produz uma defesa contra o micro-organismo, né? A gente tem isso para Covid, a gente tem isso para sarampo, para coqueluche, difteria, a gente tem isso para inúmeras outras doenças. Para o HIV é mais complicado, porque justamente é a maquinaria que ele usa, que é a maquinaria de defesa. E os anticorpos que a gente produz contra o HIV não são capazes de neutralizar o HIV. É tanto que a gente faz o exame, dosa anticorpo, a gente sabe que o paciente tem a infecção, mas o anticorpo ele não é funcionante, ele não tem uma ação. Então, o desafio é conseguir gerar esse anticorpo para que a gente consiga ter um controle da doença. Muito se caminhou nesse entendimento, mas acho que ainda não temos como dizer uma data de quando isso vai acontecer. Vamos o quê? Torcer pela ciência, investimento nas pesquisas, para que essa data chegue o mais rápido possível. E um dia, Ana Paula, a gente vai abrir o Instagram e vai ter essa notícia lá. Com certeza. Outras gerações, se Deus quiser, não vão saber o que é viver com isso, né? Ó, o Cena Pública ele vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TVC. Até lá. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública e aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, tem o Instagram, @TV Ceará e o nosso canal da TVC no YouTube. Eu tenho aqui comigo o Dr. Lauro Perdigão, ele é infectologista e diretor técnico do Hospital São José, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas aqui no Ceará, e a Ana Paula Albuquerque, pessoa que vive com HIV há mais de 30 anos. Doutor, vamos falar, a gente estava falando aqui do Hospital São José, queria que o senhor falasse um pouco da estrutura que o hospital oferece, é um hospital referência não só do tratamento HIV/AIDS, como outras doenças aqui no Ceará, e também queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que está a questão do tratamento e da estrutura para o tratamento das pessoas que convivem com essa doença aqui no Brasil. Perfeito. O Hospital São José é um hospital que tem 52 anos, né? Fica na Parquelândia, um hospital que tem um pouco mais de 100 leitos e tem essa característica de ser um hospital para pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Então lá a gente atende pacientes com dengue, com malária, com meningite, com tuberculose, com Covid-19, com leishmaniose e também mordida de animais, que precisa fazer o soro antirrábico, alguns precisam ir para o São José. E nesse contexto também os pacientes que têm o HIV e as complicações do HIV. Então a gente tem esses leitos, alguns leitos de UTI, e nós temos um ambulatório, que são as clínicas onde os pacientes são acompanhados. Então a gente tem centenas de pacientes que são acompanhados no ambulatório, entre 5.000 e 6.000 pacientes o número principal de pacientes que é acompanhado no ambulatório.
E é um hospital terciário, então um hospital para o qual vão os casos mais complicados, né, de doença. Então, hoje existe esse reconhecimento de a necessidade de capilarizar o atendimento do paciente com HIV, porque só o Hospital São José não dá conta. Então, a Secretaria da Saúde, em parceria com o Ministério, tem capacitado cada vez mais serviços para que não só a capital tenha, como o interior tem, e policlínicas e SAIs, para que mais gente tenha acesso fácil, rápido e perto de casa no atendimento ao HIV. Com relação ao tratamento, o Brasil é um modelo, né, do tratamento, porque muito precocemente o Brasil quebrou patentes, começou a produzir as medicações dos antirretrovirais e distribuir de forma gratuita via SUS. Obviamente tem uma papelada, existe a necessidade da notificação da infecção, né? Então o paciente só consegue tratar se o sistema de saúde reconhecer que ele tem a infecção pelo HIV, mas isso é distribuído nas diversas farmácias do SUS para que esse paciente não falte tratamento. E realmente não falta tratamento, lembrando que isso é fruto de um processo de uma gestão de décadas competente do Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde. Então, para isso, investimento em pesquisa, investimento no departamento, investimento nos equipamentos de saúde, para que a gente conseguisse atingir esse ponto. Há o que melhorar? Há oportunidade de melhoria? Sim, há muitas oportunidades de melhoria. E para isso existe todo um esforço para que não se falte medicação, para que não se falte teste, para que o sistema de informação seja mais rápido. Mas sim, a gente tem um sistema de saúde que é um sistema de saúde modelo que muitos países gostariam de seguir. Ana Paula, o que representa o Hospital São José para você? Muita coisa. O São José, ele é referência norte e nordeste. Eu morava em Salvador, o pessoal já falava, mas por que você faz tratamento aqui? Lá no Hospital das Clínicas, Salvador, é horrível. Agora mesmo está falta de médico 2 anos lá. E eles diziam, o Hospital São José é referência norte e nordeste. E realmente é mesmo, entendeu? Salvando vida aí de muita gente, né, doutor? E a gente falando no Hospital São José, agora a gente está tendo uma exposição lá com pessoas, né, que convivem com o vírus do HIV. Queria que o senhor falasse um pouco dessa exposição lá que está rolando lá para a gente. Perfeito. Então, a exposição faz parte da iniciativa do Dezembro Vermelho do Hospital São José. A exposição, ela tem como título Vidas Positivas, Histórias de quem vive com HIV. A ideia da exposição é mostrar para as pessoas, para o público, para os usuários dos equipamentos de saúde, para a sociedade, que quem tem o diagnóstico e se trata, fica bem. Então, a ideia é mostrar modelos de pessoas que recebem o tratamento, são acompanhados pelo São José e que estão bem, né? Esse foi um projeto idealizado pelo jornalista e pelo assessor de comunicação, foi o Diego Sombra, e foi com o apoio da Direção-Geral do Hospital, que é o Dr. Edson Burrâmara, da Direção Administrativa, o Dr. Luiz Otávio. Então, isso foi construído, houve uma busca por pessoas como a Ana Paula, que tem esse papel e tem essa bonita iniciativa de querer educar e ensinar e mostrar para as pessoas, quer dizer, dar a cara e dar a história e dizer, eu me trato e estou bem, vem comigo que se você se tratar, você vai ficar bem também. Então, a gente tem essas histórias contadas no formato das fotos, com uma historinha lá no estacionamento do Hospital São José, e histórias diversas de pessoas com transmissão vertical, ou seja, a mãe não teve a oportunidade de saber que tinha infecção, nem de se tratar, e por isso são infectados. Tem gente que, porque descobriu na gestação, preveniu a transmissão para o filho. Tem casal soro diferente, tem pacientes que estão já na melhor idade e que vivem há décadas com HIV. Então, as histórias são muito bonitas, muito diferentes, mas que têm um ponto em comum, que é todos vivem bem porque fazem a medicação. Além disso, a gente tem um documentário que foi o fruto desse processo, que alguns personagens contam suas histórias, alguns profissionais de saúde, que também é exibido lá no local da exposição, que fica no Hospital São José. É aberto ao público, de 8 da manhã às 5 da tarde. É só chegar no hospital e entrar no estacionamento.
E todos estão convidados a conhecerem a exposição, prestigiar a exposição, prestigiar as pessoas que deram a cara para contar a história, como a Ana Paula, a história da Ana Paula está lá. E é muito bonito, a gente quer que a exposição fique cada vez mais lotada e que todos visitem lá o espaço. E que tenham mais exemplos também, né? Como a Ana Paula aqui. Ana Paula que teve seu dia de modelo, né? Isso lá na... Como é para você, né? Você falou aqui que em algum momento não achou que fosse chegar, por exemplo, aos 60, né? Uma coisa que todo mundo tem o direito de chegar, né, doutor? Achou que não ia ver seus netos, seus filhos, e agora está aí mostrando para as pessoas que está viva, está bem. O que representou quando você viu a sua imagem lá na exposição? O que isso representa para você? Eu fiquei assim, eu mesmo. Fiquei assim, né? Mas é bom porque começar a se tratar mais cedo, fazer adesão direitinho. Buscar informação, fazer o teste. Viu? E é isso aí. Doutor, é muito importante essa coisa achei muito bacana essa coisa da exposição, porque acho que das imagens mais fortes que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, é a capa da Veja do Cazuza, né? E acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Assim, essa nova cara da AIDS, né? Acho que não pode nem chamar mais de AIDS, né? A cara do HIV, porque a pessoa não desenvolveu os sintomas, né? Então não é AIDS ainda, né? Então acho que essa coisa de você mostrar uma pessoa saudável, bonita, vivendo feliz, desmistifica um pouco essa imagem que ainda está muito assim, presa na mente das pessoas, não é isso? Exato. E é tão interessante, a gente fica uns minutos dentro da exposição, a cada período a gente está lá circulando para ver as pessoas vendo a exposição. E as pessoas se chocam quando veem que o relato, a pessoa tem HIV há 30 anos, há 20 anos. E, tipo, como pode essa pessoa ter 30 anos? Porque as pessoas trazem consigo o conceito da imagem do Cazuza já naqueles últimos dias dele. E a gente até tem uma linha do tempo lá na exposição bem bonita que foi feita contando a história da epidemia e entremeada pela história do São José. E a gente tem uma foto do Cazuza. E a gente colocou uma foto do Cazuza bem saudável, justamente porque a gente quer tirar esse estigma de que a doença ela sempre traz aquele papel, aquele perfil. E não é verdade. Né? Aquele perfil daquela situação que o paciente se encontra é exclusivo de quem não tem o diagnóstico e que não se trata. Né? O que deve ser, que a gente luta para ser a nova cara dessa condição, é a foto dos meninos que estão lá na exposição, que estão ótimos e cada um com um sorriso mais bonito do que o outro. E a gente quer convidar, então, todos a verem esses sorrisos lá na exposição. Está emocionante. Quem entra se emociona. Doutor, a gente falou muito aqui, uma das palavras-chave do programa de hoje foi educação, saúde, preconceito. A gente sabe que são alarmantes ainda os números de pessoas que têm o vírus e não fazem exame e podem estar infectando outras pessoas, né? Isso, acho que isso é o mais preocupante. Eu queria que o senhor falasse aí para quem está em casa, para quem não precisa ser necessariamente uma pessoa que tem comportamento de risco, mas bastou você ter uma vida sexual ativa, você tem que estar tendo esses cuidados, não é isso, doutor? Exatamente. Não custa nada fazer o exame, né? Você sempre passa por outras avaliações, faz um hemograma, faz o exame de enzimas hepáticas. Então, inclua a sorologia para o HIV nos seus exames, tenha coragem, faça o exame. Não, mas é porque eu sou casado. Mas é porque não custa nada fazer essa avaliação, até porque isso é um exemplo para os filhos, para outros jovens que estão próximos, de estimular esse diagnóstico precoce. Lembrando que isso só traz benefício, saber só traz benefício. Quem sabe, procura o sistema de saúde, já é iniciado o tratamento e a pessoa não vai ter nenhuma complicação do HIV. A gente tem aquele paralelo que a gente às vezes fala que é como hipertensão, como a diabetes, né? Quer dizer, uma doença crônica que você tem controle, você pode conviver muito bem. É verdade, isso é verdade. Tem um outro lado, que é a questão do estigma e do preconceito. Não é igual a hipertensão e a diabetes, porque todo mundo lida bem com sua glicemia, com seu colesterol, fala sobre sua glicemia, sobre colesterol. Mas, uma vez que se sabe o diagnóstico, procure tratar. Não esconda não se prive do tratamento, porque o tratamento traz sua saúde e faz você viver bem. E outra coisa, deu positivo, o negócio é você e o médico. Isso. Você não precisa dizer para ninguém, se tiver medo, não é isso, Ana Paula?
Para você, você já enfrentou alguma situação de preconceito com relação a isso, Ana Paula? Já teve algum problema com relação a Vários. vários? O que você pode pontuar para a gente Vários. assim? A primeira pessoa que teve preconceito que eu senti na alma, no coração, foi a minha mãe. Aí pronto, se a minha mãe reagiu assim, imagine os outros. Mas eu não tô nem aí. Eu tô vendo a minha vida, entendeu? Exatamente. É isso. Então, e é aquela coisa, né? Como eu estava dizendo, é você e o doutor, é você e o enfermeiro que lhe deu o resultado e acabou, não é isso? Exatamente. Ninguém precisa contar o resultado para ninguém. Mas uma vez que você sabe, faça a medicação para ficar bem. Tem uma frase no documentário, tem a frase de uma das pacientes que ela fala assim, ó, eu não sou diferente, eu vivo bem, eu vivo normal. Se você me vê diferente, o problema é seu. Exatamente. Mas ela não era justo ela com ela mesma fazê-la não se tratar por causa do julgamento dos outros. Então, tá muito bonita a exposição, traz essas mensagens e a importância, essa coisa do estigma, do preconceito que a Ana Paula está falando. Quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente traz à tona, a gente ainda ter que dizer que abraço e beijo não transmitem, isso era uma página para estar virada há muito tempo. Então a gente tem uma cartilha lá na exposição que a gente coloca mitos e verdades. E um dos mitos foi esse. Tipo, abraço, beijo, não transmite HIV. A gente pensando, será que isso ainda é útil? Mas ainda é útil, ainda tem gente que acha que pode ser transmitido dessa forma. Então, é uma iniciativa que para empurrar essa página aí para o passado, né, desses mitos e... As pessoas estão muito aguerridas ainda a essas coisas antigas, né, doutor? O que a gente precisa fazer para mudar a cabeça dessas pessoas, hein? Eu acho que é educação mesmo, educação, divulgação, né? E dar leveza. Mostrar exemplos assim, né? Isso, como a Ana Paula, feliz Minha aí, vida bonitona. é tão boa, né? É verdade, vamos viver ela, não é isso, Ana Paula? Vamos viver. Então vamos viver ela. É isso que você quer que você olhe aqui, ó, se você puder, olhar aqui para quem está em casa e dê um conselho. Fala, ó, a minha história é essa, queria que você explicasse para as pessoas, desse uma orientação para as pessoas aí que está em casa. Gente, que palavra você diria para elas? Eu tenho 32 anos de HIV, fui internada 2 vezes por causa do cigarro. Pneumonia. Então eu dou um conselho, vá fazer seu exame, vá se tratar, porque AIDS não, HIV/AIDS não é coisa do outro mundo, viu? Você pode viver sua vida normalmente, com qualidade de vida. Beleza, não. E aí o recado está dado. A gente está aqui o recado da vivência, a experiência própria, não é isso? Ninguém melhor do que para dizer isso do que você. E também o conhecimento da ciência, né? Das informações que a gente tem com relação a esse tema. Eu quero muito agradecer a presença de vocês dois aqui, pelas informações, pelo bate-papo, pelas experiências. O Cena Pública de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez as presenças do Dr. Lauro Perdigão, infectologista e diretor técnico do Hospital São José, a Ana Paula Albuquerque, que vive há mais de 30 anos com HIV. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.